Então, né, como eu falei, né, a gente está seguindo o eixo aqui desses três autores, né, começando pelo Freud, né, que trouxe toda a história do inconsciente, dos mecanismos de defesa, da resistência. A gente passou, né, pelo Reich, que, né, trouxe a questão do corpo, né, dentro da estrutura de pensamento da psicanálise, do Freud, e a Gerda Boysen, que também tem propostas específicas aí dentro dessa proposta, né? Isso constituímos o eixo básico. Daí a gente viu vários outros autores, né, como Winnicott, Lacan, Jung, Melanie Klein, né, a bioenergética, a biossíntese, a neurociência, enfim, percorremos mostrando que essa questão toda, né, do inconsciente é uma questão mais ampla, ou pode ser vista de um jeito mais amplo do que inicialmente visto pelo Freud, né? E com isso a gente deu um panorama mais atualizado, né, do que se tem de noções sobre essa coisa tão fundamental que é o inconsciente, tá? Então a gente fez esse amplo circuito e agora aqui eu vou apresentar então, né, uma proposta específica minha, que é a partir de todos esses autores, né, um jeito de olhar a clínica, vamos dizer, seria uma teoria da técnica, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, né, que é uma contribuição minha, né, original, né, e que motivou a escrever todo esse livro aí, né? Então até agora ele estava embasando, dando noções, né, fundamentações para chegar a uma proposta agora específica que é um jeito de olhar a clínica, tá? E como eu sempre faço, inicialmente vamos passar um pouco pela poesia para inspirar a gente, para não ficar uma coisa tão seca e árida, né, como muitas vezes o discurso racional é. Então dessa vez escolhi aqui, né, uma poeta polonesa muito interessante, né, Wisława Szymborska, né? O nome já soa assim interessante, né, como algo. E eu peguei um poema dela, eu peguei alguns trechos aqui, quem quiser ver o poema inteiro é só pôr um trecho desse no Google que vocês vão, né? Peguei ela sempre com o tema do prefiro. Eu acho que são coisas muito interessantes assim, né? Primeiro ela diz, olha, prefiro me gostando das pessoas do que amando a humanidade. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vê muitas pessoas que amam a humanidade de um jeito abstrato, mas não amam cada pessoa especificamente. Isso acaba ficando uma coisa meio solta, meio intelectual demais. E o amor que interessa mesmo é o amor concreto, né? Por pessoas, né? Não adianta a gente amar a humanidade e não tá nem aí com pessoas específicas, né? Então é muito comum isso, né? E como ela, né, eu concordo que isso é uma certa distorção. Não adianta amar a humanidade, os seres humanos, os direitos humanos em geral, se você, com cada pessoa que está na sua frente, não age de acordo com aquilo, né? Eu acho que a gente vive nas relações e, né, se você quer amar o ser humano, é para amar cada pessoa específica, não uma entidade abstrata como a humanidade, né? Quando ela diz prefiro as exceções, também acho muito interessante, né? As regras existem, elas são fundamentais, né? Que a gente já viu. É muito importante olhar para as exceções, né? O mundo, né? O real, ele não cabe nas regras. As regras são úteis, né? As leis da ciência, as compreensões, mas em todo canto a gente precisa valorizar as exceções, né? Tipo, as técnicas e teorias da psicoterapia, da análise, elas são muito úteis, mas a gente sempre precisa ter essa dimensão de que o tempo inteiro a gente encontra exceções. Então, é muito boa essa frase, prefiro as exceções, né? Ou seja, o que está para além da regra, da lei, né? Esse aqui, o próximo também é excelente, né? Prefiro o ridículo de escrever poemas ao ridículo de não escrevê-los. Isso é muito interessante, porque quando a gente tenta, né, fazer arte ou fazer um poema, sempre, né, tem essa conotação, sempre alguém pode olhar para aquilo e falar, nossa, mas que coisa ridícula, né? Você não conseguiu se expressar, você não é tão bom quanto o Drummond ou o Neruda, né, os grandes poetas. E ela traz essa contribuição, sim, mas mais ridículo ainda é você nem tentar escrever um poema, né? Por que não, né? É uma coisa tão bonita e tão aberta, tentar se expressar
Então, ela é um convite. Olha, talvez seja esquisito ou ridículo você tentar fazer um poema, mas mais ridículo ainda é não escrever nada, nunca tentar, nunca ousar fazer alguma coisa do tipo. O próximo é: prefiro os países conquistados aos conquistadores. Também é uma reflexão muito interessante, né? Porque vai um pouco na linha das exceções, né? Os países conquistadores é que, em geral, escrevem a história, têm a noção, né? Então, muitas vezes, né, essa história, o Brasil foi descoberto em 1500, né? Eu falo, como assim, né? Tinha pessoas que viviam aqui, segundo alguns estudos, há 10, 20 mil anos, que já colonizavam, né, até o interior todo, a América inteira. Quem que descobriu, né? Foram os indígenas, os nativos. Percebe? Então, essa história contada pelos conquistadores, né, é muito parcial, muito, né, precisa ouvir o outro lado, né, de quem já estava aqui, né, os povos indígenas, enfim, é só um pequeno exemplo de como, né, a gente não deve ficar tão ligado nessa coisa como é que se diz, da história dos conquistadores, né? Aqui, uma excelente também, uma das melhores dela: prefiro o inferno do caos ao inferno da ordem. Então, realmente, a gente pode dizer um pouco como nas poesias, né? Sabe, o caos traz um inferno na vida da gente, mas tem um inferno que também vem da ordem excessiva, né? Muita regra, muito, percebe? Ela vai montando, né, um panorama do mundo muito interessante, né? É do conquistado, é da exceção, do caos em relação à ordem. Claro, tem todo um mundo para fora da norma geral, que a gente acha que é o certo, da visão de mundo, né, que a gente é ensinado. Tem todo um outro universo para além disso que pode ser muito importante, né? Aqui também, né, é o seguinte: prefiro as folhas sem flores às flores sem folhas. Mostrando que, né, a flor, é claro, é muito bonita, mas se você tirar, né, do contexto, fica uma coisa artificial, né? Ela vem dentro de uma planta que tem folhas, que tem um tronco, que tem raízes. Se você entende o todo, você entende muito mais. Por isso que ela fala, né? Eu prefiro as folhas sem flores do que as flores sem folhas, né? Não destacar um pequeno aspecto, e sim olhar o todo, de onde brotam essas flores, né? Elas brotam de toda uma estrutura, né? De toda um grande componente, né, o que chama o holismo, né, de entender o todo e não um pequeno pedaço, não ser apenas especialista num pequeno pedaço. E esse aqui também: eu prefiro zeros soltos do que postos em filas para formar cifras, né? De alguma maneira, uma contestação, né, entre essa busca pelo dinheiro, pela missão, pelo poder, né? Então, as pessoas em geral enxergam os zeros aumentando, né, à direita, como uma coisa, né, eu quero uma conta bancária com muitos zeros, né, muitos milhões, né? E ela fala: olha, talvez esses zeros soltos sejam mais bonitos, sejam mais poéticos do que enfileirados, né, pensando só no dinheiro. E terminando aqui, né, prefiro o tempo dos insetos ao das estrelas. Eu acho também muito bonito, porque os insetos normalmente têm uma vida muito curta, né, alguns em horas, ou mesmo dias, né, e é um pouco essa noção: a vida passa logo, né, o tempo das estrelas dos milhões de anos, bilhões, né? Uma estrela pode demorar 1 bilhão de anos para se formar e depois acabar. A gente não tem esse tempo todo, né? Não tem o tempo das estrelas. A vida é uma coisa rápida, fugaz, né? Então, esse tempo dos insetos é um convite: aproveite, né? O carpe diem, aproveite o seu dia, porque daqui a pouco a gente não vai estar aqui, tudo se passou. Então, acho que são algumas mensagens muito boas, né? Que quando a gente vai se aproximar e se deixa vir, não é simplesmente uma técnica, é um aproximar para um mundo maior, para uma inteireza, para uma plenitude, né? E eu acho que ela traz muito essa noção de ampliação, né? Então, deixar vir uma série de coisas que não cabiam antes da consciência e que agora vão passar a compartilhar com tudo que a gente já sabia da gente mesmo. Tem 1 milhão de outras questões que vão compor quem somos nós. Então, vamos seguir em frente.
como eu falei, né, aqui eu também gosto muito dessa imagem, como, né, o ponto como uma metáfora do ponto de vista. Né? Então, tem muitos pontos de vista, muitos autores propondo teorias e técnicas sobre análise, sobre psicoterapia. E eu vou destacar um que é o meu, que eu vou apresentar a vocês, não quer ser melhor nem pior que os outros, é um ponto de vista. Né? Espero que seja útil para vocês, para mim. Né? Quando eu cheguei depois de muitos anos, décadas, né, eu diria, de tentar entender o que a gente fazia na psicoterapia, especialmente as abordagens corporais, me chegou uma compreensão que eu expressei aqui no livro, e que eu acho muito útil, né, para mim e muitas pessoas que já passaram pelos cursos ou desse livro comentam que sim. Então, né, o que eu vou fazer hoje é apresentar essa contribuição original e, né, espero que seja útil e que aclare muita coisa aí no campo. E essa coisa, né, um ponto de vista é apenas vista a partir de um ponto, tá? Né, o ponto aqui a gente vai logo esclarecer, que é esse ponto, né, da questão do inconsciente. Como a gente viu, né, nas primeiras aulas, com algumas exceções, né, basicamente a psicologia antes do Freud era o estudo da consciência, do que se passava na consciência, na subjetividade. E, né, a partir do Freud, essas foram as grandes contribuições que ele deu, né, para o estudo do ser humano. E, olha, tem muito mais coisa, né, que nessa metáfora do iceberg, né, que tem uma linha, né, que depois como a censura ou a defesa, né, nomes que ele deu para isso, que impede de muita coisa que constitui o nosso eu, que não chega à consciência, né? Então, o que ele trouxe, falou, olha, o eu, né, o quem nós somos é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente aquilo que está na consciência. Na verdade, a maior parte, as partes mais importantes do que a gente é, está fora do alcance da consciência. Essa nova compreensão, né, do que é um eu é muito importante para todos os processos, né, de lidar com o sofrimento humano, porque quase sempre o problema é falar justamente nesse lado inconsciente, e a gente tem que aprender a entender o que é esse inconsciente, como ter acesso a isso, né? Então, essa revolução, basicamente, na compreensão do que é o ser humano, né, que a gente é um dos pontos de partida aqui dessa proposta minha, né? E acontece o quê? Então, né, antes dessa compreensão do inconsciente, né, a troca, né, a interação entre o paciente e seu analista era visto a isso, duas consciências que se comunicam, né, comunicam raciocínios, percepções, pensamentos, e depois dessa compreensão a gente vê que a coisa é muito mais complicada, né? Continua existindo, né, essa troca lá no nível da consciência, mas também tem a interação do analista com o seu inconsciente, tem a relação do paciente com o seu próprio inconsciente, que é muito fundamental, e uma, né, comunicação entre os inconscientes, que também acontece. Então, quando a gente chega a esse modelo, fica muito mais completo e muito mais eficaz a nossa metodologia, a nossa técnica, a partir dessa compreensão. Né? O que o Reich, então, dizia disso? Né? Você pensa que determina livremente as suas próprias ações? Longe disso. A sua ação consciente é apenas uma gota na superfície de um mar de processos inconscientes, do qual você nada pode saber e sobre o qual, na verdade, tem medo de saber algo. Você é apenas o brinquedo dos seus instintos que fazem com você tudo o que bem entende. Então, a gente vê que o Reich, né, e todas as abordagens reichianas compartilham dessa ideia, né, de que o inconsciente é que determina, a gente, né, percebe, o Reich, como sempre, é bem radical, né? Você é uma gota na superfície de um mar, percebe? Então, né, isso, né, a gente já viu, né, lá atrás, né, nas primeiras aulas, que a neurociência comprova isso, né? Os estudos mostram que a proporção do que é consciente e do que é inconsciente é de 1 para 200 mil em termos de processamento cerebral. Então, é bem isso que o Reich fala, uma gota no mar de processos inconscientes, né, nossa consciência. Então, né, a gente está bem dentro do campo reichiano ao valorizar essa noção do inconsciente como determinante de tudo que a gente faz, né, das escolhas afetivas, profissionais, das ações de cada momento, da nossa fala. Né? Então, esse é um dos pilares,
né, da proposta aí do Deixa-Vir, que eu vou apresentar para vocês. E o outro lado, né, são dois pilares, basicamente. Olha, existe um inconsciente, ele é muito importante, muito influente na vida de todas as pessoas, porém, para acessar esse inconsciente existe uma resistência, tá? Não é uma coisa tão simples. Eu falar, bom, então as coisas estão no inconsciente, vamos acessar o inconsciente, tudo é resolvido. Falar, olha, é isso mesmo, porém, nesse caminho de acessar o inconsciente, a gente encontra esse fenômeno da resistência. As pessoas não querem, né, lutam contra tomar consciência do que é inconsciente. E aí vem, puxa, mas isso é tão importante, por que as pessoas não querem? Então, eu listei aqui algumas dos fundamentos, né, de por que haveria uma resistência. É muito difícil viver sem as ilusões, né? A verdade, né, como dizem alguns filósofos, é intolerável. A gente enfim, a mente humana não consegue tolerar as verdades que existem, né, em cada pessoa, dentro de si mesmo, enxergar a verdade dos outros. Então, a gente sempre se acha melhor, né, a tendência universal é se achar melhor do que a gente é de verdade. Né? Um estudo que acho que eu já citei na aula de neurociência, né, com estudantes norte-americanos do ensino médio, tipo 90% que se acham acima da média de inteligência, ou seja, é impossível isso, né? Tipo, uma boa porcentagem se acha entre os 10% mais inteligentes. É um pequeno exemplo de como a gente tende, né? Por exemplo, né, uma coisa muito comum de acontecer, uma pessoa que perde o emprego, né? É muito raro ver essa pessoa falar, não, eu fiz bobagem mesmo, não fui bom o suficiente, eles tinham razão de demitir. Quase sempre é um conluio, não, um chefe invejoso, eu estava brilhando demais, me expulsaram, teve um colega, né, que não foi com a minha cara e me sabotou. Enfim, sempre tem uma explicação externa para a sua demissão, né, porque a maioria das pessoas não consegue admitir. E a gente vê isso no cotidiano de uma terapia, né? É muito difícil olhar para a gente mesmo, né? Porque isso também perturba o equilíbrio. A gente está acostumado a ter uma certa paz de espírito que fala, eu sei quem eu sou, quem o mundo é, né? Tudo mais organizado. Quando a gente começa a ver esses outros elementos, essa paz é quebrada, assim, né? Deixa de acontecer e há um desequilíbrio, alguma perturbação, muitas vezes vem com sintomas, com ansiedade. Então, quando entra esses outros elementos, justamente estavam fora da consciência, porque eles são perturbadores, né? Tem desejos e sentimentos muito, por exemplo, você pode ficar contente por uma pessoa conhecida fracassar, né? Muitas vezes, por exemplo, eu estou lembrando do episódio daquela série Os Normais, né? Não sei se muita gente viu. Tinha uma série, dos episódios começava assim, né? A Vani, que é a Fernanda Torres, estava falando, puxa, minha cunhada entrou na faculdade, o outro foi promovido, meu amigo foi promovido, fulano, né? Aconteceu ganhou na loteria. Aí eu parava e falava, só notícia ruim, né? Quer dizer, muitas vezes é difícil suportar o sucesso do outro. Ela meio que confessando assim, né, humoristicamente, falando, olha, quando o outro se dá bem, às vezes a gente tenta negar isso, mas é comum, né, uma inveja, um desejo que o outro se dê mal para a gente comparativamente ficar bem. Então, quando a gente tem consciência dessas coisas, às vezes dá uma perturbada, poxa, não sou tão legal como eu pensei, né? Aquele equilíbrio que a gente tinha fica perturbado, né? É também outro nome, a ferida narcísica, né? Você é aquela história, né, que a gente já comentou também em outras aulas. Quanto menor a autoestima, mais dói, né, você ver revelado questões negativas suas, né? É muito difícil suportar essa ferida de que você não é tão bacana, não é tão querido, não é tão valorizado como você gostaria de ser ou que você gostaria de ser. E muitas vezes também há uma crise de identidade, né? Meio quem sou eu, né? Às vezes a pessoa se acha uma pessoa generosa, por exemplo, e de repente começa a perceber 1000 exemplos de que ela é mesquinha, né? Pode ver que achar, não, eu sou um cara altruísta, quer o bem dos outros, mas começa a ver que, no fundo, é uma pessoa muito individualista, sabe? Então, coisas desse tipo, né?
perturbam muito, né? A gente já não sabe mais quem a gente é. Uma coisa também muitos pacientes relatam é o medo do tsunami, né? Essa analogia também, vir uma onda que vai destruir tudo, todas as minhas estruturas, eu vou me perder, né? Também esse medo de perder o controle, para muitas pessoas é essencial ter essa ilusão do controle. A gente, claro, não controla nada, né? Como o Reich mesmo falou aí na citação, né? A gente é um joguete das nossas pulsões, dos nossos instintos. No fundo, a gente não controla praticamente nada. Mas essa ilusão de estar no controle, para muitas pessoas, é fundamental, né? Em geral, ela se acompanha de uma tensão aqui na nuca, no pescoço, na parte posterior do pescoço, que é um pouco, não posso perder a cabeça, né? Então o pescoço fica muito tenso ali. E também, né, terminando aqui, a gente tem muitas possibilidades, né? O medo de rejeição, um pouco, olha, se eu revelar quem eu sou de verdade, ninguém vai gostar de mim. Então são muitos elementos, né, que falam de por que existe uma resistência, né? Então toda a tensão, né, do que eu vou dizer aqui, se dá entre esses dois elementos. Existe o inconsciente, que é fundamental, por um lado, e do outro lado tem uma resistência a acessar esse inconsciente. Ou seja, né, a arte da técnica aqui é assim, como eu vou driblar essa resistência, como eu vou lidar com essa resistência para cumprir minha tarefa de ter acesso ao inconsciente da pessoa, tá? Então a gente vê algumas imagens para ajudar a ilustrar essa questão da resistência, né? A gente começa em geral muito aberto ao mundo, né? Aí ó, ilustrado, quando você nasce você é quase que um puro coração, né? Aqui o coração, né, claro, como uma metáfora da abertura para a vida emocional, né? Tanto que, né, é um período em que acontecem muitos traumas e muitos, né, a formação de feridas muito importantes nesses primeiros anos de vida, porque a gente está muito aberto, né? Na linguagem do Reich, a gente está muito desencoraçado. E conforme vai ficando adulto, né, a grande maioria das pessoas, o espaço para a vida emocional vai diminuindo, como mostra essa figura, né, de um coração muito pequenininho lá. Aqui também, né, muitas vezes as relações são muito intrincadas, complexas, a gente fica emaranhado, né, parece que está numa confusão perpétua de conflitos, e a gente não consegue sair disso, às vezes sai de uma relação e encontra outra muito parecida, né, as coisas se repetem, né? Então, é uma fonte de resistência isso também, né? Por essa complexidade que acontece também, né? Nas projeções e transferências, no setting, né? Essa confusão é trazida, né? Se a gente não tem uma noção clara desses conceitos, né? De projeção e transferência, muitas vezes fica enredado nas tramas do paciente, acaba repetindo, né? Retraumatizando ao repetir cenas. É quase um convite, né? A questão da chave e a fechadura. A pessoa traz uma chave, né, digamos assim, olha, uma pessoa é uma vítima, né? Então a vítima o que comporta, né? Se você está muito convicto no papel de ser uma vítima, tem poucos elementos que compõem, né? O que tem? Tem o salvador da vítima, né? Então aquela pessoa que vai ser tem a potência, o herói que vai salvar a vítima. Tem o carrasco, que é quem faz mal para a vítima, né? Aquele que judia, que tortura, que despreza, que humilha. E tem a vítima companheira que fala, poxa, o mundo é hostil mesmo. Então, dentro desses, né, a pessoa que é muito vitimizada, ou ela te põe, né, no papel de um colega vítima, ou te põe no papel do herói salvador, ou te põe no papel do carrasco, né? E, frequentemente, quando ela essa é uma dinâmica muito típica, assim, né? Ela põe no começo lá, você vai me salvar. Quando passa um tempo e vê que você não está salvando, você começa a desprezar e frequentemente te vê, né, o analista como você que está me torturando, você está me fazendo mal, você está querendo só roubar meu dinheiro, né? Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado para entender a dinâmica da pessoa e não entrar de gaiato, né, no convite que ela faz para a gente assumir um papel dentro da encenação da neurose dela. Aqui também, né, outra forma de resistência é ficar muito isolada no seu mundo, né? Então, por exemplo, né, tanto o analista como o paciente às vezes estão muito encerrados. Se não tem um trabalho pessoal do analista, ele não vai conseguir sair de si mesmo, né, do seu mundo fechado e chegar até o outro, né?
E a mesma coisa com o paciente. Às vezes tem todo um trabalho prévio que é tirar essa couraça, tirar essa armadilha em que a pessoa se envolveu, né? E poder ter uma comunicação mais profunda. Ou essa aqui também, né? Um bom exemplo de transferência negativa. A pessoa joga aquela, né? Um jogo, uma bola cheia de espinhos, se for tocar ali, você vai se machucar, né? O Reich falou muito e muito disso, né? Da importância da transferência negativa. Então, é importante, né? Saber entender esse jogo, né? Da bola quadrada, né? Da bola cheia de espinhos e saber acolher isso sem se machucar, né? Muitas vezes vem aquilo que eu falo, né? Todo analista, todo terapeuta devia ter uma frase em neon piscando o tempo todo, fala assim, não é comigo, não é comigo, né? Então todos os elogios, você é o máximo, né? Você é uma porcaria, né? São transferências, né? Quando a gente pode lidar com isso como um conteúdo da pessoa e não necessariamente, né, algo que você toma pessoalmente, fica muito mais fácil de lidar com essas bolas cheias de espinhos, né, que são lançadas aí, né? E a tendência do ingênuo é retaliar, né? Se é agredido, você dá uma pancada de volta, né, disfarçadamente, claro, mas precisa ter toda uma maturidade, né, um treino profissional para você poder acolher esses espinhos da pessoa sem se machucar, tá? Então, isso também é uma forma de resistência. Ou aqui, né, a pessoa que cria relações tão de dependência e ela muitas vezes fala, puxa, mas para eu ser livre, eu vou precisar sair do meu casamento e eu não posso, eu sou muito dependente, seja financeiramente, emocionalmente, né, ou muitas outras formas, né, intelectualmente, eu dependo muito, né, da outra pessoa, né, seja a esposa ou o marido. Então, também é uma fonte de resistência, né, essa coisa, olha, eu vou cair se eu sair dessa relação, né, eu dependo muito disso. Então, muitas vezes a gente chega nessa coisa, né, uma sensação de impotência, fala, puxa, olha, tem que, né, martelar esse prego aqui no solo e tem um martelinho pequeno, né? Então, se a gente não tem toda essa teoria da técnica, de saber o que fazer, muitas vezes vem essa impotência de se ver diante de uma tarefa grande demais para a nossa potência, para a nossa competência. Tá? Então, são pequenas ilustrações, né, para trazer o tema da resistência ao primeiro plano aí. Então, eu vou seguir aqui uma dica que o Reich dá na análise do caráter, que é fundamental, que a gente já comentou isso, né, mas retomando, né, alguns pontos essenciais para a gente seguir na nossa trajetória. O que ele diz? No período de resistência, recai sobre o analista a difícil tarefa de dirigir o andamento da análise. O paciente só tem comando nas fases livres de resistência. Tá? Percebe? É muito essencial. Então, ele faz essa distinção, né? Quando não há resistência, ou há muito pouca resistência, quem comanda, né, a análise é o paciente. A gente vai ver destrinchar isso logo mais aí. Mas, quando tem uma resistência, e quanto maior a resistência, não adianta deixar o paciente, né, pode ficar anos, 10 anos, 20 anos até, rodando no vazio, né? Porque ele fala o que ele quiser, mas tem uma resistência que impede de chegar ao contato com o inconsciente. Então, aí o Reich propõe, quando há uma resistência, o analista não pode ficar passivo, ele tem que ser diretivo, fazer uma intervenção de modo a eliminar a resistência, a dissolver essa resistência para que o processo siga adiante. Tá? Então, essa concepção reichiana que vai nortear tudo que eu vou apresentar para vocês daqui para frente. Tá? Então, isso ressaltando, olha, o que eu estou apresentando é uma proposta, né, sobre a técnica extremamente reichiana, né, embasada numa proposta, né, do Reich, que eu acho muito sagaz, muito genial, assim, né, no sentido, olha, esse é o grande truque da técnica quando você pensa no inconsciente, na resistência, né, qual é o papel do analista? Ele vai mostrar que depende, né, se a resistência for baixa, é um tipo de jeito de lidar com a coisa, e se for alta, é um outro jeito, tá? E eu vou, né, que a minha proposta é destrinchar isso, tentar sofisticar, detalhar melhor esse conceito aí. Então, começando, né, a primeira etapa é isso, olha, existem graus de resistência, né? A conduta do analista vai depender do diagnóstico do grau de resistência. Então, o primeiro grau seria esse, olha, não há resistência. Esse tipo de pessoa, né,
teoricamente, não precisa de terapia, desde que tenha a capacidade de elaboração dos conteúdos inconscientes aos quais ela tem acesso. Então, é um pouco assim, olha, se não há uma resistência, né, os próprios sonhos, ou a meditação, ou, enfim, a introspecção, vão trazer elementos que a pessoa, se for capaz de processar isso e, né, elaborar em cima disso, ela própria vai descobrir muita coisa sobre si mesma e nem precisaria ir uma terapia, né? Porque na própria autorregulação dela, né? Num primeiro momento eu achei que isso era um grau teórico. Claro, eu acho que não existe pessoas que, sem fazer um processo terapêutico, sem a ajuda de outro, né? De uma pessoa, de um profissional, seja capaz de fazer toda essa viagem. Mas depois, com o tempo, eu falei, olha, eu acho que pelo menos uma pessoa de que se tem notícia, que é o Jung, né? A gente já viu, né? Esses desenhos todos a gente já viu na aula que eu comentei sobre o Jung, né? Ele não teve um processo analítico, né? Porque ele morava, né, muito longe, morava na Suíça, todos os psicanalistas naquela época estavam em Viena ou na França. Então, o que aconteceu? Ele, né, acessando os próprios sonhos, fazendo imaginação ativa, pela introspecção, desenhando as coisas que apareciam, né, nos devaneios dele, ele aparentemente foi capaz de fazer um processo, né, muito importante de transformação pessoal, né? Tem muitos comentadores e biólogos que acham, né, que o Jung tinha um quadro psicótico bastante evidente, né? E com isso ele foi superando, inclusive, né, a nível de criar uma metodologia própria, né, de criar um jeito, né, especial, conceitos de, né, teorias sobre os arquétipos, o inconsciente coletivo, tudo isso. Então, talvez seja um exemplo de uma pessoa que conseguiu, né, pela genialidade, pela capacidade de assimilação de conteúdos inconscientes, né, com essas figuras tão bonitas, né, que estão descritas aí no livro vermelho, o Red Book, né, pode ser uma pessoa, um exemplo disso, como é possível, né, uma pessoa fazer esse processo. Mas, em geral, né, essas pessoas não precisariam chegar, né, no consultório. Então, na prática, a gente vai trabalhar com pessoas que estão no grau 2, né, para frente, ou maior. Então, o primeiro grau que eu descreveria aqui, né, o grau 2, que aparece mesmo na clínica, no consultório, é quando tem uma resistência muito pequena, que é o que a Gerda falou do método da parteira, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que acontece? Quando tem essa resistência muito pequena, aqui tem uma citação da Gerda, ela diz, você pode dizer, eu digo ao paciente, você pode dizer ou fazer o que quiser, mas você não é obrigado a fazer ou dizer, seja lá o que for. Simplesmente não contenha nenhuma palavra ou movimento. Percebe? Então, a gente vê aqui claramente o espírito da associação livre, né, de ideias do Freud, acrescentada, né, com o tema haitiano do corpo, ou seja, não é só falar o que quiser, como, né, os psicanalistas fazem, você pode falar ou fazer, tá? Então inclui o movimento, a expressão corporal, né? E com essa coisa, você não é obrigado a fazer ou dizer, né? Mas você pode, né, simplesmente não contenha. Né? Então, o Freud já tem esse espírito do deixa vir, né, que é a associação livre de ideias, e a Gerda aqui complementa com essa visão haitiana, que é isso, olha, não contenha nenhuma palavra ou movimento, percebe? É uma frase bem simples, qualquer pessoa é capaz de entender, que é um convite ao deixa vir, né? Ela está falando, olha, tem alguma coisa que quer se expressar aí dentro de você, se você deixar, a gente vai conhecer muita coisa sobre quem é você de verdade, muito além do que você sabe só a partir da consciência, tá? E aqui também citando a Gerda, né? Ela fala, chama esse método terapêutico de método da parteira. O terapeuta deve estar separado de sua própria necessidade de estar ativo, de falar, etc., a fim de que possa estar passivo, paciente e que possa deixar desenvolver esse processo dinâmico curativo. Percebe? Então, aqui, de acordo com aquela proposta do Reich, o terapeuta, né, o analista, tem que estar passivo, percebe? Receptivo, como uma parteira. Né? Essa metáfora é muito bonita nesse sentido. Olha, a mãe e o bebê, eles fazem o parto, né? Mais ou menos 97%, né? Se for bem cuidado no pré-natal, dos partos seriam, né, naturais, sem precisar de intervenções, né? A parteira está lá
ajuda, dá um conforto para a mãe, né? Segura o bebê, depois ajuda, né, a lidar com as intercorrências, corta o cordão umbilical, mas ela está mais passiva, né? Está dando uma assistência a um processo natural que acontece espontaneamente. Então, por isso que essa metáfora, né, o método da parteira que a Gerda fala, é muito importante nesse sentido, né, de, como é que se diz, de estar, como ela diz, separado da sua própria necessidade de estar ativo, né? Muitas vezes, para mim, isso foi uma dificuldade, né? Eu gosto de ser ativo, de fazer coisas, então, né, me contentar em ficar passivo, esperando o tempo do processo da paciente foi um treinamento, vamos dizer, difícil, assim, né? Porque eu tinha uma vontade, acho que muitas pessoas, né, têm esse anseio de fazer alguma coisa, dar um palpite, acelerar um processo. E muitas vezes é um grande treino isso de não atrapalhar, sabe? Deixar o processo se desenvolver, dar o tempo necessário, que é a conduta, né, básica, né, disso, né, do que o Reich falou, da psicanálise, de deixar o inconsciente ir se manifestando espontaneamente, né? O Freud falava na passividade analítica, que é isso, né? Você está receptivo e, né, essa receptividade vai ajudando a pessoa a se manifestar e trazer os conteúdos, tá? E a gente tem um antecedente ilustre nisso, né, que é o Sócrates, né, que Sócrates não escreveu nada, mas tem, né, o Platão, que foi um discípulo dele, um texto, né, põe essas palavras na boca do Sócrates, né? Então, a minha arte obstétrica tem atribuições iguais das parteiras, com a diferença de eu não partejar mulheres, porém homens, de acompanhar as almas nos corpos em seu trabalho de parto. É muito interessante isso, né? Que a proposta dele de sabedoria, ele não ensinava coisas para as pessoas, né? O Sócrates. Ele fazia perguntas e a própria pessoa, ao refletir sobre as perguntas que ele fazia, ia descobrindo as verdades dentro de si. E por isso que ele comparou, né? Segundo os historiadores, a mãe dele era uma parteira e ele deve ter visto partos e tal, e fazia essa analogia com o trabalho dele. Ele falou, olha, eu só trago o que já está lá dentro da pessoa, né? Não ponho nada novo, né? Nesse sentido, né, que a gente faz na biodinâmica, no método da parteira, que é muito próximo à proposta freudiana, né, é isso, né? A gente ajuda o que está lá dentro a emergir, a gente não cria, não introduz nada nesse momento em que há uma resistência muito pequena. E aqui, então, eu trago essa visão das flores, né, para inspirar um pouco, né, o analista nesse momento, né, em que o que acontece aí? Acontece há uma espontaneidade na flor, ela se abre, você não precisa pegar as pétalas à força e abrir, né? Se você deixar, né, o próprio processo natural nas flores se expandir, ele vai acontecer, né? Então, vamos dizer, com os conteúdos inconscientes, a gente pode pensar nessa mesma analogia, olha, há um tempo para que isso aconteça. Eu posso regar a planta, eu posso dar boas condições, né? Nem sol demais, nem sol de menos, eu posso proteger, mas há um processo que vem de dentro. Percebe? Essa compreensão é fundamental nesse grau 2. Né? Quando você está com a pessoa, você dá uma assistência, mas você não fabrica, você não força a pétala a se abrir, você respeita o tempo da pessoa. Percebe? Então, é uma inspiração para qual é a postura do analista nesse grau 2, onde as resistências são muito pequenas. Né? Aí vem essa frase da Gerda, que o pouco é muito, né? Em inglês, a little is a lot. Né? Que assim, se você fizer coisas demais, você atrapalha. Né? Você tem que fazer o mínimo, como, né, proteger a flor lá, o botão de flor, ou regar um pouco, mas respeitar o processo. Sabe? A gente é muito mais passivo nesse sentido, é um passivo receptivo, né? Não é um passivo indiferente. Você está lá, você está junto, tem a sua presença terapêutica, você acompanha, você reassegura, mas na verdade o processo é algo que vem de dentro, né? Você não é o criador do processo, não é algo que você ensina, né? Ajuda é um parto mesmo, né? Tem algo que estava lá dentro da pessoa e que vem para fora no movimento ou na palavra, tá? Então esse é muito importante. E tem um conceito aí que vai permear tudo, né? O nosso trabalho, que é isso, né? A livre associação de pensamentos, né, encontra um poderoso apoio na força dos impulsos e desejos inconscientes que pressionam em direção à ação e à consciência.
Percebe? Então, qual que é a lógica disso, né? Tem o conceito da pressão da pulsão, bem resumidamente, a gente já teve essa aula, né? Mas tem que ir operando. Essa pressão significa que os conteúdos recalcados do inconsciente, eles não estão quietinhos, parados, eles estão o tempo todo querendo vir à tona, né? Aquela metáfora do isopor, é como manter o isopor embaixo d'água. Os conteúdos querem vir, porque tem uma pressão inerente a eles. Então, se você abrir espaço, né, ajudar a pessoa a abrir espaço, eles automaticamente vêm, né? Aqui, para quem quiser saber mais disso, né, que é esse livro da teoria pulsional, na clínica de Freud, né, do Louis Hans, que é um grande teórico aí da psicanálise, tradutor do Freud e tudo, né? Ele fala muito disso, né? Ele fala, segundo Freud, a pulsão tem 4 componentes: a fonte somática, que é o remete à biologia, né, no corpo, que tem a fonte das pulsões, tem a pressão, né, que é isso, que ela exerce uma pressão sobre a subjetividade, sobre a mente consciente, que vai dar origem, né, esse conceito de pressão, todo o ponto de vista econômico, a uma energética que existe dentro da psicanálise, né, que vê a dinâmica psíquica como um movimento da energia, né, no caso chamado de libido, e é a partir disso, né, esse conceito de pressão, que o Reich vai desenvolver toda a questão, né, da bioenergia. Então, esse conceito de pressão é muito importante dentro da psicanálise freudiana, né, e dentro das propostas reichianas, aquele que vai gerar toda a dinâmica psíquica, né, o que vai dar energia, o combustível para o psiquismo funcionar é a pressão das pulsões, né? Tem a meta da pulsão, que é ela extinguir a excitação da fonte somática, né? É um pouco assim, a meta da pulsão de fome, qual que é, né? É acabar com a fome. Você faz alguma coisa no mundo que elimina aquela fonte somática que diz, estamos com pouca energia, precisa comer, né? E o objeto são as relações, né? Por exemplo, no caso da pulsão de fome, é uma comida, você tem que procurar o objeto da pulsão, é um alimento que você vai, né, e consome, né? E a questão objetal, né? A teoria das relações objetais é isso. Quando você prioriza, né? Essa é uma teoria que dentro da visão pulsional prioriza o componente do objeto. Tá? Então, esses 4 componentes são importantes. Aqui, nessa visão, né, a gente está priorizando a questão da pressão, né? Que é um conceito, né, bastante freudiano, bastante importante. Né? Quem quiser ler bastante, né, esse livro aí, destrincha muito bem, bastante interessante, né? Brilhante até para entender toda essa compreensão de como a pressão das pulsões faz funcionar toda a dinâmica psíquica. Né? E aqui no Deixa Vir, no capítulo 4, né, tem uma comparação, né, do conceito de pressão da pulsão do Freud com o conceito da biodinâmica, né, que a Clover Salswell desenvolveu mais, né, que ela chama da pressão organística interna. A gente vai ver que é um conceito que puxa mais para a biologia, para a autorregulação, mas é extremamente semelhante, né, ao conceito da pressão da pulsão original do Freud. Tá? Então, para quem quiser relembrar isso, no capítulo 4 lá do Deixa Vir, tem mais sobre isso. Tá? Aqui eu pus o Drang, né? Quem estranhar é o nome em alemão, né? Eu gosto desse nome porque parece bastante sonoro, né? Pensar no Drang, né? Mais forte às vezes do que falar impressão, sei lá, é um gosto pessoal meu. Eu gosto sempre de destacar esse nome em alemão. Eu acho que ele é bastante expressivo, né? E também um comentário aqui, né? Que eu acho que é um divisor de águas. Aqui eu vou citar, né, um filósofo francês, um pensador da psicanálise, que ele comenta sobre, né, a gente já viu, né, que na psicanálise muitos autores se desviaram dessa base biológica que o Freud propunha, né, com a teoria das pulsões e tudo mais. Principalmente, né, a gente viu no Lacan isso muito importante. Né? O que acontece? Então, há uma ruptura com esse campo da biologia e fala, olha, é uma hermenêutica, né? A hermenêutica é uma coisa de decifração de símbolos, né? Tem, por exemplo, charadas, você tem uma hermenêutica de como decifrar ou decifrar um texto numa língua desconhecida, né? Ou interpretar textos religiosos, o que a Bíblia quis dizer exatamente, ou os Vedas, né? Então tem isso, né? Uma hermenêutica é uma coisa descolada, né? É puramente o símbolo, puramente uma interpretação da linguagem. Então esse filósofo traz
esse contraponto, né? E falou, nada mais perigoso do que extrapolar as conclusões da semiologia, generalizando a ponto de dizer tudo é signo, tudo é linguagem. O homem se transformaria em pura linguagem. Mas ao ligar o símbolo à pulsão, a psicanálise obriga-nos a fazer o trajeto inverso e a recolocar o significante no existente. Percebe? É uma linguagem um pouco sofisticada, mas é isso, né? Olha, a pura linguagem não descreve o ser humano. Ele é contra essa psicanálise que rompe com a pulsão, né? E fica só ligada ao símbolo, ao significante. E que ele diz, ele tem que recolocar o significante no existente. Tem mais algumas frases dele que ajudam, né, a entender esse conceito. Ainda ele falando, olha, antes que o sujeito se ponha consciente e voluntariamente, ele já estava posto no ser em nível pulsional. Essa anterioridade da pulsão com respeito à tomada de consciência e à volição significa a anterioridade do plano ôntico, né, do ontos, do ser, né, da existência, com relação ao plano reflexivo, a prioridade do existo sobre o penso. Então, ele critica essas vertentes que falam uma ruptura, um biológico é só uma pura linguagem. Não, antes de pensar eu existo, né? A biologia, né? O ser humano é só um dos, né? Um animal que é capaz de fazer reflexões e ter uma subjetividade, mas ele procura enraizar muito, né? Toda essa questão da linguagem, né? Como ele fala assim, né? A prioridade do existe sobre o penso, tá? E, enfim, né? Ele fala, a última citação que ele resume tudo que ele propõe, que assim, que a energética, né? Fala que dentro da psicanálise existe uma energética, que é isso, né? A pressão das pulsões, todo o dinamismo psíquico a partir do ponto de vista econômico, né? E há uma hermenêutica que é uma decifração de símbolos e de linguagem. Né? Então, a energética passa por uma hermenêutica e a hermenêutica descobre uma energética. Né? A gente fala esse ponto é aquele em que a posição do desejo se anuncia num e por um processo de simbolização. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês isso aqui? Olha, a gente tem, né, seguindo o Paul Ricoeur aí, a ver a psicanálise, a nossa proposta, o que eu estou propondo para vocês, como um pé em cada pilar, né? São dois pilares. Tem toda a questão da linguagem, da subjetividade, do significante, que é extremamente decisivo, mas ela vai ficar rodando no vazio se não se apoiar, né, nessa energética, nessa questão funcional, na base biológica do ser, que precede, né, a reflexão, precede a linguagem. Então, a gente tem que dar atenção a esses dois pilares, né, para tentar compreender o ser humano. Então, isso não é uma coisa simplesmente do Reich, né, está lá no Freud, está em muitos comentadores da psicanálise, essa proposta de não dissociar uma coisa da outra. Tá? São dois enfoques diferentes, mas eles se complementam, né, como ele diz. Né? A energética passa por uma hermenêutica e a hermenêutica descobre uma energética. Tá? E o desejo se anuncia, né, num e por um processo de simbolização. Então, essa articulação, que é a parte mais difícil, né, da nossa tarefa, porque é muito comum as pessoas cindirem por um lado ou para o outro, ou ficar na pura linguagem, esquecer que existe um corpo, existe uma pulsão, né, uma energética pulsional, ou do outro lado ficar no puro trabalho corporal e dando atenção a todas as questões tão essenciais da simbolização e da decifração, tá? Então, só, né, enunciando uma proposta, tudo que eu estou falando aqui sobre a pulsão não nega a questão do significante da linguagem, mas sim se integra, né, de uma maneira que é coerente com muitos comentadores aí da psicanálise, psicanalistas. Tá? E aqui eu vou passar para vocês uma imagem que eu acho muito interessante. A metáfora aqui, qual que seria, então? Né? A metáfora basicamente é isso. Olha, a consciência é a pata que está lá na frente, né, no alto, e os patinhos seriam os conteúdos inconscientes. Tá? Eles querem chegar até a consciência, tem uma pressão inerente a eles, eles ficam tentando o tempo todo chegar até a consciência, mas tem uma barreira que muitas vezes não deixa. Percebe? Então, isso seria a censura ou os mecanismos de defesa. Então, os mecanismos, né, os conteúdos inconscientes ficam o tempo todo
tentando chegar até a consciência. E imagino que muitos de vocês estão uma aflição, né? Falar, por que o analista não vai lá e põe os patins para frente? Porque tem uma dinâmica natural, percebe? Se a gente deixa acontecer, essa pressão, né? Esse impulso para chegar até a consciência vai se manifestando e vai chegando de maneira mais orgânica, num ritmo próprio, sem sobrecarregar, né, a consciência por um excesso de mobilização. A gente já viu que se chega a conteúdos demais, a gente passa do assimilável. Lembra o conceito do excessivo e do assimilável, né? Se a gente tem essa passividade analítica do método da parteira, se a gente reconhece, olha, as coisas estão vindo no seu tempo, no seu jeito, no seu ritmo próprio, né? Pouco a pouco os conteúdos vão chegando até a consciência, né? De um jeito assimilável, orgânico, tranquilo. Então, percebe, pouco a pouco, né, os conteúdos inconscientes vão chegando. Já tem vários ali, né, e os outros estão, pouco a pouco, superando as barreiras também. Né? Então, pouco a pouco, né, por isso que eu gosto dessa metáfora, né, de uma ideia, assim, de um conteúdo que vai chegando bem aos poucos. Aí, né? Percebe? Dá uma aflição, fala, puxa, né, vamos dar uma ajudinha para esse conteúdo, mas se a gente conseguir manter a tranquilidade, né, e tendo essa crença, aí pronto, finalmente todos os conteúdos, percebe? Então, essa imagem também, junto com a das flores, para ilustrar, falar, olha, tem esse momento do grau 2 da baixa resistência, que a gente tem que estar confiando na capacidade da natureza, né, da força curativa natural, da espontaneidade, da autorregulação. Há uma tendência do inconsciente se manifestar na consciência, ele tem um impulso próprio, que se a gente deixa, ele vai chegar lá. Tá? Então, esse é um conceito muito importante aí. Daí a gente vai, então, para o grau 3. Até aqui a gente estava nesse grau 2, que é uma resistência muito pequena, e contém, né, o que eu chamo de uma resistência pequena, isso já exige alguma intervenção. Né? É bem a hora do pouco é muito, que é essa coisa, olha, às vezes você fazendo uma pequena coisa já desbloqueia e o processo vai mais à frente. Né? Então, eu vou trazer algumas analogias, algumas metáforas que ajudam a gente a entender o que é. Uma analogia é isso, né? O espumante, a champanhe, o que é? Né? É bem a questão da pressão. Né? Tem uma pressão interna daquele gás engarrafado ali, que você vai, né, puxando a rolha um pouco para cima e chega uma hora que aquela pressão é suficiente para o conteúdo sair. A gente tem acesso aos conteúdos que estavam fechados. Percebe? Eu não precisei de nenhum instrumento especial, nada sofisticado, simplesmente, né, dando uma pressionada, né, uma ajudada ali na rolha, a própria pressão interna do conteúdo faz com que ele saia para fora. Tá? Então, isso, né, uma outra analogia seria isso, essas latinhas de cerveja ou de refrigerante, tem um mecanismo que você não precisa nem um instrumento. Com o seu próprio dedo, com a sua própria mão, você consegue abrir, percebe? Um movimento muito pequeno, muito simples, né? Nada sofisticado, não precisa treinar, aprender nada para fazer isso. Só o puro bom senso faz você, né, conseguir acessar o conteúdo. Então, seriam algumas metáforas para esse momento. Né? Uma resistência média, que vai precisar de técnicas variadas. Tá? Então, o que acontece aqui? Né? Aí já eu vou precisar de uma coisa mais sofisticada, de um instrumento. Né? O que acontece? Né? A Gerda também, percebe, ela está muito sintonizada com aquela proposta haitiana, né, da diferença entre o momento da baixa resistência e o momento da alta resistência. Então, o que ela diz aqui no Entre Psique e Soma? Alguns pacientes, quando eles sugeriam sinta o seu corpo, o que seu corpo tem vontade de fazer, respondiam simplesmente, eu não sinto nada, só sinto as tensões aqui e ali. Então, para esses pacientes, seu corpo estava morto, né, entre aspas. Aí. Outros pacientes tinham sua energia encapsulada de tal maneira que eu tinha de utilizar métodos mais poderosos do que a técnica do estímulo interior. Né? Então, o que ela está dizendo aqui? Técnica de estímulo interior é um outro nome que ela dava para o método da parteira. Né? Ela tem um estímulo interior que você deixa ele se expandir e tudo acontece.
Então, quer dizer, para alguns pacientes, quando ela tinha essa proposta, deixe o seu corpo se manifestar, não vinha nada, né? Então, que ele falou, olha, o corpo estava como que morto, ou tinha uma energia encapsulada. Então, falou, nesses casos, o método da parteira não servia para nada. Eu tinha que, segundo ela, utilizar métodos mais poderosos. Então, esse momento que ela descreve, né, de usar métodos mais poderosos, é justamente o que eu chamo de grau 4, né? Então, quanto mais vai aumentando a residência, mais o analista tem que ter algum recurso técnico para desbloquear, né, a coisa, né? Então, quais são? Por exemplo, né, um dos grandes instrumentos que a gente tem na biodinâmica são a massagem, né, que está descrita aqui no livro Foco em Psicoterapia, né? Muitas possibilidades de uso da massagem. Então, percebe, aqui a gente consegue entender muito bem o lugar da massagem dentro da biodinâmica, né? Segundo esse conceito que eu apresento aqui para vocês. Então, no método da parteira, quando tem o grau 2, né, não há lugar para massagem, porque você é o receptivo, né? Você é a atitude mais passiva, deixa as coisas acontecerem. Se for propor um toque, você pode interferir demais e desviar o momento, né? Perder o contato com o ritmo próprio da pessoa, né? Com o espontâneo dela. Então, no grau 2, a massagem é uma intervenção não aconselhada, né? Contraindicada, né? Porque ela ou não vai ter efeito nenhum ou pode até atrapalhar. Agora, no grau 4 para frente, né? Mesmo no grau 3, às vezes a gente usa algum toque com muita parcimônia, mas no grau 4 e 5, a gente pode, é o lugar onde é necessária a massagem, né? Que só o método da parteira ou associação livre não vai produzir resultados, então a gente vai fazer uma interferência nas couraças, na energia funcional. Aqui sim, então é o momento em que a massagem apresenta sua validade, sua potência, percebe? Então não é uma coisa que se fazer sempre. Muita gente tem esse conceito errado. O biodinâmico é um analista que sempre está usando massagem. Não, a gente usa massagem basicamente quando a resistência é mais alta e você precisa fazer uma intervenção diretiva no sentido, eu vou tirar essa resistência aí, vou fazer algo sobre isso. Tá? Esse é o momento em que a gente começa a usar a massagem, ou exercícios variados, ou técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, por exemplo. Então, esse é o momento onde a gente usa todo um repertório imenso aí de técnicas, né, dentro da biodinâmica e de outros ramos da abordagem corporal, né, são muito úteis nesse momento em que, olha, o que eu faço para dissolver a resistência do meu paciente que está atrapalhando o processo. Tá? Então, nessa hora do grau 4, sim, todo esse imenso repertório que a gente vê. Então, percebe, a técnica não é a técnica pela técnica. Muitas vezes a pessoa tem uma coisa, olha, não sei o que fazer, vou fazer uma massagem. Eu não sei o que fazer, vou fazer um ground, vou fazer um exercício expressivo de agressão. Isso é muito contrário ao que eu estou propondo aqui, né? O essencial em cada momento é fazer uma leitura do que grau de resistência que está acontecendo naquele momento. E a partir disso, então, que a gente faria assim uma intervenção e usando, né, uma técnica, né, que pode ser a associação livre de movimento, no caso de baixa resistência, ou uma dessas técnicas, né, expressivas, de exercícios ou massagem, quando a resistência estiver mais alta. Então, o essencial dentro dessa minha proposta é fazer uma compreensão do grau de resistência e daí sim você utiliza ou não uma técnica ou outra, mas o essencial é compreender essa dinâmica, né, o quanto o inconsciente está podendo ser abordado, né, que grau de resistência que a pessoa está apresentando, né, esse seria o tema essencial para a compreensão do processo analítico aí, né? E aqui também essa metáfora, né, a gente precisa de um instrumento, né, no espumante, na champanhe, né, ou abrir aquelas latinhas de cerveja, não é necessário você ter nenhum instrumento, nenhuma técnica específica. Mas aqui sim, né, a gente está abordando aí, né, as técnicas, né, de massagem que a gente aprende, que estão lá no livro, são comparáveis a esse abridor de garrafa. Eu preciso desse instrumento. Sem isso é muito complicado. Tem gente que até consegue abrir, né, uma rolha sem esses instrumentos, mas é bem complicado e a maioria das pessoas não consegue. Então,
Aí sim, claro, a gente tem os instrumentos, né? Tem a nossa caixinha de ferramentas, como muitos gostam de falar, que vão ser utilizados nesse momento. Olha, está uma resistência, o processo está parado, o analista tem que ser diretivo e tem instrumentos, né? Tem um repertório de instrumentos aí para atuar nesse momento em que a resistência se manifesta de uma maneira mais intensa. E tem o grau 5, né, que é a resistência alta, né, que são métodos mais poderosos ainda, né, que aqui eu listo, na minha concepção, eu colocaria aqui análise do caráter e actings da vegeterapia, que são momentos em que o analista é mais diretivo ou totalmente diretivo. O Reich propunha, falou, enquanto tem uma resistência caracterológica, o analista tem que ser totalmente diretivo, bombardear aquela resistência até afrouxar, né? E a gente vê que ele leva muito isso a sério, né? No caso clínico, ele discute com mais profundidade, né? Quer dizer, um passivo feminino no capítulo 4, ele conta que ele ficou 6 meses praticando, né, intensamente a técnica de análise do caráter, onde ele dirigia o processo o tempo todo. E depois que afrouxou essa resistência, ele passou 5 anos num setting psicanalista tradicional, onde ele era mais passivo. Então, ficou bem contrastado, né? Pode ver isso no livro Análise do Caráter, como no primeiro momento ele teve que ser muito diretivo para tirar da frente essa resistência fundamental do paciente, e depois que tirou a resistência, aí, né, ele ficou mais passivo, que poderia chamar o método da parteira, deixando, né, o ritmo da pessoa vir, enfim, acompanhando todo o surgimento de conteúdos inconscientes sem precisar ser tão diretivo. Então, nesse momento, né, que são coisas, não sei, a pessoa está muito mais presa dentro da couraça, né, aquela couraça muito resistente, ou ela está envolta, né, lembra aqueles copos, né, a pessoa dentro do copo, sabe, a pessoa não está conseguindo se comunicar porque está muito dentro presa mesmo, né, nessa muralha, nesse castelo aí que ela construiu, onde o Eros, né, a energia não pode circular porque tem uma parede muito grande, né, ela não é atingida muitas vezes pelo afeto, ou, né, comparando também com aquelas flores que desabrochavam, essas flores podem estar congeladas. Então a gente precisa, né, ter métodos mais eficazes. Eu comparo aqui nesse caso a análise do caráter, né, com o abridor, né, de latas, brincando um pouco, tinha uma propaganda antiga, né, que falava, moça, sai da lata, né, um pouco assim, para a moça sair da lata, você tem que ter um abridor e ter força ali para, né, saber abrir. Aqui também, né, o quero, né, outras latas, o quero como o desejo, né, para trazer o desejo para fora, a gente precisa ter esse abridor de lata. Né? Então, e a gente tem, né, no repertório Reichel, depois a gente vai ver nos comentários de pacientes, tem situações onde realmente você tem que ter técnicas analíticas, né, e corporais muito diretivas e muito impositivas até, para poder superar essa barreira das couraças, às vezes, instaladas. Tá? Então, aqui também um outro desenho também, que é brincando um pouco com essa história, né? Tem aquela famosa lenda dos encantadores de serpentes que tocam a flauta e a cobra sai do pote. Então, aqui o encantador estava tocando a flauta e não deu, e ele pegou um trombone e soprou, né? Daí saiu a cobra. Então, é um pouco isso. Olha, às vezes, aqueles métodos mais suaves não funcionam muito. Né? A gente precisa ter né, dentro do nosso repertório, coisas mais efetivas, mais duras, vamos dizer assim, mais impositivas, que a frase que eu chego, ó, em certos casos, o pouco é pouco mesmo. Né? Percebe? Então, isso que permite entender que tem técnicas que são muito interventivas, muito diretivas, né, quase invasivas, assim, que podem ser úteis no momento em que os métodos mais suaves não funcionam. Mas você ficar usando, né, coisas muito violentas e invasivas sem necessidade vai produzir efeito contrário, né, de aumentar a couraça secundária ou de inundar a pessoa, criar resistências. Né? Então, dentro dessa metodologia que eu estou propondo, quando você faz isso na hora certa, é uma coisa muito bem-vinda e muito eficaz, mas assim que você afrouxa a resistência, você para de fazer essas coisas mais violentas e volta para o método mais suave, tá? Então, aqui, né, tem essa descrição toda do Reich, no genial livro dele, Análise do Caráter, né, que ele traz uma metodologia justamente para esse, que eu chamo de grau 5 aqui, né, da resistência. E aqui mais uma imagem
dos patinhos, né? A gente viu os patinhos no momento de baixa resistência, que seria uma analogia da pata e os patinhos no momento de alta resistência. Percebe? Então, essa grade é como se fosse uma couraça mesmo. Olha, os conteúdos inconscientes estão lá, mas eles não conseguem, né, só pela força da pressão da pulsão, chegarem até a consciência, ou seja, até a pata. Aí sim o analista tem que ser diretivo, percebe? Ali ninguém interferia, os patinhos subiam os degraus. Aqui é o analista, no grau 5 de resistência, falar, eu vou ter que tirar essa, né, essa barreira, essa couraça que se formou, e eu vou, né, ajudar os patinhos a chegarem até a consciência. Percebe? São imagens que eu acho que ajudam muito a gente entender nesse sentido. Olha, tem um momento em que você tem que ter a passividade analítica de deixar os conteúdos virem espontaneamente. E tem um momento, né, que depende do grau de resistência, onde você tem que botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer, senão ela não vai acontecer simplesmente. Eles nunca vão sair daquele bueiro, daquele buraco ali, se ele não fizer isso, né? Levantar a tampa e puxar os... Daí, percebe, depois que ele tira da couraça, os conteúdos vão direto para a consciência, né? É um caminho mais livre, mas tem que ter essa colaboração, né? E essa técnica. O analista aí sempre tem que ter, não é só o bom senso, não é só o coração aberto, a presença analítica, ele tem que ter um instrumento, né? Ele tem que saber fazer. E daí, percebe, aí tem mais um restinho de barreira, mas eles mesmos, né, o conteúdo já conseguem superar. E aí, no caso, ainda, mesmo aí, ele ainda vai ajudar mais um pouco, né? E aí, final feliz, todos os conteúdos inconscientes, antes conscientes, agora estão na consciência e tudo, a vida segue aí, tá? Aqui, olha, então, muita gente, né, que vem de outras, né, abordagens, ou já teve contato, né, por exemplo, com o Navarro ou a bioenergética, né, só sinalizar isso aqui, olha, o caráter, né, como é que a gente vê a questão do caráter. Nessa proposta, a análise do caráter, né, tanto analítica como somática, ela só é utilizada quando uma resistência caracterológica impede o tratamento ou bloquear acesso ao material inconsciente. Se o caráter do paciente não representar um obstáculo, ele não será alvo de atenção do analista. Tá? Em outras abordagens, né, enfim, cada um tem a sua peculiaridade, sempre a questão do caráter ou o tipo de caráter ganha um destaque muito grande. Aqui, para a gente, né, dentro dessa metodologia, que é bastante coerente com o que a Guerra propunha, se, né, o traço de caráter não for uma resistência, a gente não liga. O problema nosso é com a resistência, tá? E que é exatamente o que o Reich falava, né? Olha, se tem uma resistência, você usa, né, uma resistência de caráter, você usa a análise do caráter. Se não tiver, você vai na técnica, né, psicanalítica ou na associação livre de movimentos, você não precisa prestar atenção no caráter, né? Porque o problema é a resistência. Se o caráter não constitui uma resistência, a gente vai em frente, né? E quando ele constitui uma resistência, sim, aí você dá atenção ao que traço de caráter que está fazendo e vai combater isso, tá? É um detalhe muito importante aí dessa visão que é diferente de outras abordagens, né? E a gente vê o seguinte, né? Quando tem uma resistência altíssima, a pessoa nem vai à terapia. Então, vamos dizer, aqui só para compor o quadro teórico, falar, tem de 1 a 6. Mas na prática a gente vai pegar pessoas entre o 2 e o 5, né? Porque o 1 não precisa ir no consultório, né? Não precisa fazer terapia, e a resistência altíssima, a pessoa não vai, né? Acho que todo mundo conhece aquelas pessoas que falam, eu acho terapia só coisa para doido. Eu penso nos meus problemas e resolvo, não preciso de terapia, né? E, em geral, são essas pessoas que mais precisam, né? Então, essa opção de não fazer terapia, em geral, é realmente uma resistência, porque ela sente que vai mexer tanto na vida dela, vai, enfim, atrapalhar tanto o cotidiano e a identidade pessoal, que ela prefere nem ir para terapia. Não sei se vocês viram aquele A Máfia no Divã, é muito interessante, né? Porque o cara, o gangster lá, né, o Robert De Niro, tá super mal psicologicamente e vai ter que fazer ele vai com uma baita resistência, e quase que não vai, né? E ele faz uma piadinha ali, né?
o filme faz uma piada. Ele, na verdade, está angustiado, segundo a narrativa. Não sei se vocês lembram desse momento, quando ele deita no divã a primeira vez, ele fala, tá bom, pode fazer a terapia, mas se você, né, falando para o analista dele, se você fizer eu virar viado, eu te mato, viu? Tipo assim, olha, você pode mexer em mim, mas não traga a minha possível homossexualidade. Estão mostrando que é uma fantasia muito comum, né? Principalmente de homens, assim, que falam, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, mas se eu vou começar a mexer, talvez eu perceba que eu sou homossexual e aí vai ser um transtorno. Então, né, essa piadinha, olha, se você fizer eu virar viado, eu te mato, né? Essa piadinha que é o medo, né? Muita gente vai na terapia porque sabe que vai perturbar muito, só vai em último caso, né? Quando a casa já está caindo aí, né? Então, é muito comum que essas pessoas que não vão para terapia, que recusam, que acham bobagem, que na verdade tem uma resistência altíssima, né? Claro que pode ser, a pessoa já está bem com ela mesma, né? Não é que todo mundo deveria, mas num certo grau acho que quase todo mundo deveria sim, ou se beneficiaria muito de passar por um processo terapêutico, se conhecer melhor, né? Tem até uma coisa muito interessante, né, que eu sempre comento com alguns pacientes, que o Freud comentava, né, quando questionado que a análise era uma coisa muito cara, que era difícil para as pessoas, ele falou, olha, vamos comentar então sobre isso. Para os ricos, isso não é um problema, porque eles têm muito dinheiro, então qualquer que seja o preço da análise, eles podem pagar, então não é uma questão. Para as pessoas pobres também não é uma questão, porque por mais baixo que seja o preço, elas não vão poder pagar mesmo, né? Elas estão no limite da subsistência, então, né, também não é uma questão. Então, olha, na verdade, essa questão do preço da análise ou da terapia é uma questão para a classe média, né, que pode, né, se você investir na análise, você talvez não viaje, ou talvez, né, você vai ter que escolher entre trocar o carro ou fazer a terapia, né, alguma coisa você vai ter que escolher. Então, eu falo, olha, nesse caso é uma opção da pessoa, né, ela pode querer não investir, querer investir em ter um carro novo e não, né, ou comprar uma casa, enfim, fazer uma viagem, em vez de gastar isso com a terapia. É uma opção pessoal. Daí ele termina assim, se bem que nada sai mais caro do que a neurose ou a ignorância. Assim, né? Tipo, olha, é uma opção sua, você que é de classe média, mas, olha, se você não gastar na terapia, pode ser que isso saia muito mais caro, né? Em termos de prazer de vida, de conquistas. Enfim, essa dica aí que ele dava meio ironicamente, falou, olha, você que sabe, né? Mas eu acho que é um bom investimento. E eu também concordo com isso, né? Eu, por exemplo, acho que já gastei o preço de uma casa ou um apartamento em processos terapêuticos ao longo de muitos anos e acho que valeu a pena, assim, né? Um bom investimento, mas aí é o critério de cada um, né? Bom, seguindo aqui o nosso caminho, o que a gente vê, né? Quem dirige a análise? Então, tem muitas abordagens que priorizam a direção do analista. A gente encontra isso no Kahneman, no Lowen, no Navarro, no próprio Reich, né? Na sistemática que ele desenvolveu, né? Na vegetoterapia, né? Que ele chamava a abordagem dele. Então, nesses autores, a gente vai ver instrumentos e técnicas muito eficientes, né? Que, vamos dizer, eles são especialistas, de alguma maneira, nesse momento em que tem uma alta resistência. Então, a gente pode aproveitar, né, e aproveita dentro do curso, inclusive, né, pelo menos elementos de vários desses autores aí, no sentido de falar, quando tem uma resistência alta, a gente pode usar a massagem, né, que é o ponto alto aí, vamos dizer, da biodinâmica tradicional para esses casos, mas pode incorporar muitas coisas, né, dos 5 passos do Kahneman, de exercícios de grounding, de agressão, de respiração do Lowen, né, os actings do Navarro, né, toda a sistemática de vegetoterapia também do Reich. Então a gente encontra instrumentos muito bons, né? Porque sempre teve uma rixa aí, né? Por exemplo, as pessoas que tinham uma abordagem mais na direção do paciente, né, criticavam, né, os mais diretivos, não, isso é muito invasivo, muito agressivo, não respeita o ritmo do paciente. E o contrário, né, os que priorizavam a direção do analista falavam, não, vocês ficam deixando tempo ao tempo, as coisas não acontecem, precisa tirar as resistências. No fim, vem que é uma briga falsa. Fala, olha, né, segundo essa abordagem que eu proponho, tem um momento em que sim, né, a gente vai se inspirar no Boadella, no Freud, na Gerda, que desenvolveram, né, muito bem essa questão
que o Bandela, por exemplo, chamava do fio solto, ou do estímulo interior, ou da associação livre de movimentos, de ideias, né? São vários nomes para a mesma coisa, né? De deixar, né, ser mais receptivo, mais passivo e deixar o processo, né, da autorregulação do paciente acontecer. Tem um momento para isso e tem um momento também desses instrumentos mais diretivos, mais invasivos, né? Percebe? Não é uma isso ou aquilo, é isso e aquilo, né? Você vai ir para um lado ou outro dependendo dessa leitura do grau de resistência, percebe? Então, de alguma maneira aqui é uma integração no caminho do que a gente chama, né, do movimento das três bios, que a origem desse movimento é assim, olha, na verdade, todas as abordagens corporais, né, oriundas do Reich, são muito parecidas, né? Elas acabam enfocando um aspecto ou outro, priorizando, né, um pedaço da coisa ou outra, né, tendo conceitos um pouco diferentes, mas no fundo talvez seja possível integrar isso tudo numa abordagem única, né, e que incorpore elementos de todos os ramos da Reichianos, ainda da neurociência, da psicanálise, tudo isso, né? Talvez seja possível, né? Essa é a visão que permeia esse movimento das três bios, e eu me sinto muito afinado com isso nesse, né? Quando eu construí essa forma de ver a clínica, né? Ela me foi muito simpático ver que eu falei, olha, eu posso incluir, né, elementos dos vários campos reichianos, da psicanálise, da neurociência, o Winnicott, né, o Jung, num todo que fica coerente, né, e que não prioriza só um aspecto ou outro, né, um lado da moeda, que é uma visão que talvez possa servir como um primeiro passo para se criar uma abordagem, né, que integre todas essas abordagens corporais, né, uma análise reichiana no outro nível, ou análise psicocorporal, sei lá que nome que poderia se dar para isso, mas, né, além de ser uma visão mais moderna da biodinâmica, né, como eu conceituo, ela pode ser, nessa proposta, um instrumento, né, um primeiro passo para integrar essas várias abordagens num todo coerente e eficiente aí, tá? Então, quais são as críticas, né? Os perigos do excesso de não intervenção, né? Para aqueles que são mais focados na passividade analítica, pode ter tratamentos que não aprofundam, né? Então é muito comum se tem uma pessoa que fala, poxa, eu fiz 10 anos de psicanálise e não mudou nada. Qual que é a leitura que a gente faz? Olha, provavelmente tinha uma resistência, né? O Reich já comentava sobre isso. Ela não foi trabalhada, ficou excessivamente passivo e realmente não foi além de um grau muito raso, né? Muito superficial, porque o analista não soube identificar a resistência e não teve algo para fazer, né? Pode ser uma perda de tempo, né? Também acontece. Falar, olha, isso que você conseguiu em 5 anos, eu consigo em 6 meses, sabe? Porque eu vou direto ao ponto, tiro as resistências. Então, é uma crítica que se faz, né, para os que são excessivamente passivos, assim, né? Pode ter uma frustração do terapeuta e do paciente, das coisas que não andam, né? Uma ausência de mudança afetiva, só uma mudança muito superficial. Então, né, se você ficar excessivamente agarrado à passividade analítica, ou à não intervenção, ao método suave, pode acontecer todos esses problemas. Mas, por outro lado, né, tem os perigos do excesso de intervenção, que são isso, né, uma mobilização excessiva, formando uma coraça secundária, né, que a gente já viu isso, né, ou seja, a pessoa fica mais defendida ainda, né, pelo excesso de conteúdos, né, na consciência, acaba criando uma coisa mais defendida, uma coraça extra, em vez de aliviar, ela piora, né, pode ter esse efeito. Ou muitas vezes uma construção de um falso self do paciente, né, uma coisa que a Gerda também comentava muito. Às vezes ela chegava a pessoas que foram, né, passaram por um processo terapêutico, parecia que tinham melhorado, mas era só criar uma camada, acho que vocês lembram do conceito de falso self, né, que é uma submissão ao ambiente, né? Então você chega no processo, eu te ensino, ó, você tem que ser assim, 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 assado. Tem outro modelo, né, que pode ser até um modelo um pouco mais vital. Olha, é legal você ter sexo, é legal você expressar suas emoções, né, mas muitas vezes cria o que a Gerda chamava do superego reichiano, né, superego tradicional, mais moralista, olhando. Cuidado com o sexo, cuidado, né, não perca o controle, mantenha sempre a razão comandando, né? E aí vem um superego reichiano, solte demais, transe à vontade, né?
seja muito expressivo, abrace todo mundo, ame todo mundo. Ele falou, olha, isso acaba sendo só um outro modelo, um outro superego, né? Na verdade, é um pouco mais, vamos dizer, uma gaiola um pouco mais ampla, né, para a pessoa, mas no fundo não mudou nada, né? A pessoa se submete de alguma maneira àquele novo ideal, aquele novo modelo, tenta mais ou menos seguir aquilo, mas essencialmente nada mudou, né? Que é o que a gente chama um adestramento de corpos, é como se um cachorro você treina, né, e ele fica, sabe fazer algumas coisas, então você pode, né, de alguma maneira treinar as pessoas para serem de um jeito um pouco diferente, mas na verdade a proposta mais profunda, mais radical, né, é você transformar a partir de dentro, trazer o inconsciente para a consciência, e para isso um excesso de intervenção pode ser muito negativo, né? Você distorce o processo e fica se contentando com algo muito raso e muito pouco assim, né? Então, agora eu vou complicar um pouco mais aí para vocês, né? Que é o seguinte, a gente viu os graus de resistência. Então, falando, olha, tá bom, né? Digamos que vocês concordaram comigo, então eu vou ver o grau de resistência, se for o grau 2 eu faço isso, se for o grau 5 eu faço aquilo, beleza. Mas aí eu vou complicar e falar, olha, acontece que isso flutua durante a sessão, né? Não é que a pessoa está no grau 2 e passa a sessão inteira no grau 2 ou no grau 5. Às vezes pode até acontecer isso, mas frequentemente esse grau de resistência varia, né? Então surgiu esse novo adendo, além daquela definição dos graus de resistência e qual a postura do analista segundo grau, né? Que acontece, falar, olha, isso flutua muito. Então chegou a esse diagrama, né, que também é parte do algoritmo aí, que é assim, olha, então o que que acontece? Lá em cima, o paciente chega na sessão, você faz uma leitura da resistência, digamos que ela é fraca. Então você vai para o lado direito do diagrama, olha, o que que acontece? O paciente dirige, você usa associação livre de ideias, associação livre de movimentos, né? Desce a seta. O trabalho prossegue. Se continua sem resistência significativa, volta. Olha, então é o nível, a resistência está fraca. O paciente continua dirigindo, associação livre de ideias, tal. Enquanto está fraca a resistência, você fica circulando do lado direito, do lado direito do diagrama. Mas digamos que em algum momento está havendo uma associação livre de ideias e movimentos, o trabalho prossegue, surge uma resistência ou um bloqueio. O que que acontece? Agora o meu diagnóstico é que tem uma resistência forte. Então, o psicoterapeuta ou analista dirige, né? Eu trabalho no polo pulsional, no polo defensivo, faço intervenções verbais e somáticas. Enquanto continuar isso, né, eu vou continuar do lado esquerdo do diagrama. Quando tem uma resistência forte, de repente a coisa pode afrouxar, como a gente vai ver, né, nos vários exemplos, né? Ali a resistência diminui e se torna mínima ou nula. Então, a gente volta para o lado do fraco, né? Resistência fraca, então o paciente dirige. Então vai ter momentos, né, em que a gente está aqui no lado direito da grama, que tem baixa resistência, o processo vai. De repente, no meio do caminho, sei lá, 15 minutos da sessão, surge uma resistência, deu uma travada. O que acontece? A gente vai para o outro lado, aí começa a fazer intervenções, né, pequenas, se for um grau 3, ou mais decisivas, mais, né, fortes, mais diretivas, se for grau 4 e 5. E enquanto tiver essa resistência forte, eu vou dirigindo, mas de repente pode acontecer, aí eu faço alguma coisa e a resistência diminui. Então, torna a resistência fraca, eu volto a ficar na passividade. Então, é uma dança que eu faço entre o ser ativo e diretivo ou eu ficar mais diretivo, ou passivo e receptivo. Tá? Vou tentar ilustrar um pouquinho, né, com um exemplo. Então, dizemos que um paciente começou aqui, né, no momento da sessão que está resistência fraca. Então, eu estou aqui, o trabalho prossegue, surgiu uma resistência ou um bloqueio. Aí eu passo para essa outra postura. Tá? O que acontece? Eu que estou dirigindo, né, o trabalho prossegue. O que aconteceu? A resistência continua importante. Então, eu estou ainda na resistência forte. O que acontece? Eu continuo dirigindo, né, fazendo intervenções, usando técnicas variadas, o trabalho prossegue. Agora diminuiu a resistência, então eu vou para o lado da passividade. Agora, percebe? Então, eu vou indo para um lado ou para o outro conforme a coisa está acontecendo. Tá? Isso a gente vai ver mais claramente nos exemplos clínicos aí, né? Como isso pode ir flutuando e como a gente vai seguindo. Né? Vocês vão ver que, na verdade, parece
meio fragmentado, meio, né? Mas na verdade é uma fluência. Você vai para um lado, você vai para o outro, vai para cá, fica deixando as coisas acontecer. De repente você faz uma intervenção, a resistência baixa. Às vezes pode ser simplesmente, sei lá, sinta o seu corpo. A pessoa não sabe o que fazer, sinta o que seu corpo quer fazer. Ah, meu corpo quer deitar, tá? Então, ok, sabe? Às vezes pequenas intervenções ou mesmo grandes, é fazer uma massagem para a coisa andar mais rápido, tá? Então, basicamente é isso. Aqui eu vou fazer uma outra ilustração, né? Fazendo uma comparação que é a seguinte, olha, então, como é que eu ilustro a pressão da pulsão, né? Essa coisa da autorregulação, a força curativa espontânea da natureza, com a força da gravidade. Então, falou, olha, a neurose está lá no alto, há uma tendência natural para você ir para a saúde, tá? E a neurose é vista como um pequeno patamar, assim, de um equilíbrio neurótico, quando ela não deixa essa força da gravidade, ou seja, a força da pressão pulsional, agir. Né? Então, você fica no equilíbrio dentro da neurose, tá? Então, o que que acontece, né? No primeiro momento, é uma psicoterapia com baixa resistência. Eu dou uma empurradinha, né, no processo da pessoa, faço alguma interpretação, faço um toque simples. O que acontece? Ela supera esse momento de resistência, né, e o processo, uma fase de imobilização. Aí eu não preciso fazer nada, estou no grau 2 de resistência, para saber, eu empurrei, né, um pouquinho para a pessoa sair da resistência, e a própria força, a pressão dela faz ela descer a ladeira. E muitas vezes eu pus uma carinha meio assustada aqui, né? Meio, vixe, agora, né? Mobilizações, coisas aparecem, né? Insights. É um momento, muitas vezes, de expansão, mas também de angústia, assim, né? Esse momento em que a, a pressão da pulsão, né? A autorregulação está funcionando e começam a vir conteúdos, mudanças, transformações, até que você chega num outro patamar, né? O que acontece aqui? Já melhorou a circulação libidinal, mas encontrou uma outra camada de resistência. Né? Todo o processo se assimilou várias coisas de ser inconsciente, as coisas aconteceram, mas chegou num ponto em que, né, naturalmente, você se recompôs, ainda não é o caráter genital. Né? A gente vê muito isso. Né? Tem terapias fases que mobiliza, acontecem muitas coisas, e tem uma fase mais lenta, que as coisas estão meio empacadas. Então, aí, de novo, aqui a gente precisa, né, que um analista seja mais diretivo. Então, né, eu representei isso aqui, uma flecha mais forte. Olha, tem uma resistência maior aqui, não é qualquer intervenção, não é a coisa do pouco é muito, né? É mais um momento mais tenso em geral da análise, né? Que você tem que bombardear resistência, ou fazer muita massagem, ou interpretar, ou fazer exercício de desbloqueio da coraça, respiração, enfim, às vezes a gente usa muitas técnicas, né? Às vezes é uma só, uma ou duas, mas com alguma frequência a gente usa muitas técnicas para poder fazer superar essa resistência, tá? Aí o que acontece? A gente vai chegar num outro momento em que, né, soltou isso, como eu falei naquele caso do Reich, né? Depois de 6 meses da análise do caráter, o sujeito passou 5 anos descendo essa curva aí, né, e transformando um monte de coisas de novo. Então você vai para o grau 2, né, a passividade analítica, tenta não atrapalhar esse processo e deixar ele se desenvolver no ritmo próprio, porque a dinâmica espontaneamente vai levar os conteúdos do inconsciente a aparecerem, né? Até que eles cheguem de novo num outro patamar. Isso aqui eu representei com 2 patamares, mas pode ter 10, 20, sei lá. Tem um momento de mobilização, que é um crescimento, depois para, aí tem um momento parado, né? Às vezes a pessoa troca de terapeuta, e acho que aquele terapeuta não dá mais conta, aí o terapeuta dá mais uma empurrada, tem mais uma fase de transformação, enfim, pode ter muitos patamares, que eu representei como 2, mais especificamente. Então, cada andada dessas, né, a pessoa vai se aproximando da saúde. Por quê? Porque tem mais coisas do inconsciente assimilados, né? Ela precisa fazer menos, gastar menos energia no que a gente chama da contracatexia ou contra-investimento. Então, enfim, né? Tem muito mais energia disponível para trabalho, para o amor, para se realizar na vida, né? Mas, vamos dizer que tem mais liberdade e potência, mais próximo da saúde, mas às vezes ainda tem um restinho, né? Então, às vezes as derradeiras resistências, né? Vamos dizer, um happy end, né? Um processo bem sucedido, e finalmente chega, né, no caráter genital, na
saúde plena, como o Reich dizia. Então, o que estou querendo dizer com esse diagrama? Que tem uma tendência natural para você ir para a saúde, né, para os seus conteúdos virem para a consciência, para o seu, né, segundo Jung, seu inconsciente criativo, dá dicas para você, né, crescer como pessoa, fazer essa individuação. Então tem uma força, mas também tem uma força, né, da neurose que cria esses patamares onde criam, né, há uma resistência, que eu estou representando aqui como uma subidinha da montanha, que precisa ter uma técnica, né, precisa ter um conhecimento e uma técnica para você ajudar a pessoa a superar. Então, percebe? Ilustra bem essa coisa. Tem um momento em que a gente é diretivo, né, para superar essa barreira, e tem um momento em que você é mais passivo, que o processo se faz espontaneamente e você vai acompanhando. É uma tentativa de ilustrar essas duas possibilidades, né, de como elas se complementam, né? Percebe? Quando tem o patamar neurótico, não adianta você simplesmente dar tempo ao tempo e deixar o espontâneo, porque ele não vai subir a curva ali espontaneamente. Você tem que dar uma empurrada. Mas quando está na descida, se você empurrar, pode ser traumático, né? Pode se machucar, levar um tombo. Se ela vai, né, no espontâneo dela, então é uma outra forma de ilustrar como há um momento da passividade e há um momento da diretividade. Os dois se complementam, eles não são antagônicos, né? Basta você saber a hora certa de empregar cada uma dessas posturas aí, tá? Então, basicamente, o que acontece, né? A gente vê o analista aqui, né, o Freud caricaturado, pegando aquela confusão da pessoa, né, que aparece tanto num momento como no outro, e vai costurando, né, fazendo aqui um cachecol, alguma coisa coerente com toda essa informação, né? E lembrando, né, que dentro da biodinâmica, quer dizer, como que a gente lida com a resistência? Sempre tem esse conceito da amizade com a resistência, né, que a gente já viu nas aulas, mas vale recordar um pouco aqui, que é isso, quanto mais gradual for o processo, menos o sistema de defesa será ativado, tá? Então é muito importante essa coisa de ir aos poucos, né, de não querer se afobar demais, fazer tudo numa sessão só, né? E também quanto mais prazeroso e lúdico for o encontro analítico, mais fluente e efetivo será o tratamento. E do mesmo modo, quanto menor, né, o desprazer e a angústia, resultados maiores e mais rápidos serão obtidos, tá? Então, a gente vê que, né, às vezes tem analistas que gostam de provocar muita angústia né, e fazer de um jeito meio seco, como uma tarefa. Olha, se você levar para um lado de uma brincadeira, fazer coisas prazerosas, e muitas vezes é possível, né? Essa é, acho que, uma das grandes qualidades da biodinâmica, mostrar que a angústia e o prazer mudam as pessoas, sim. A angústia, né, e a dor, né, mudam as pessoas, mas o prazer, né, e o amor e o lúdico também são transformadores. Então, de preferência, a gente faz esse processo através da brincadeira e do prazer. E quando não é possível, sim, também não tenho nenhuma cerimônia em fazer um processo que passe por angústia, com alguma dor, sabe? São partes do processo. Mas, de preferência, a gente vê que os processos fluem melhor e a pessoa adere mais ao tratamento quando é nesse caminho mais suave, né? É uma proposta, assim, claro, é possível você transformar muita coisa pelo amor, pelo acolhimento, pelo encontro, né? Pelo brincar, são ferramentas muito poderosas também e que a gente pode, né, criar instrumentos desse tipo, tá? E porque, né, uma base teórica para isso é isso, quando a desconfiança e o medo são despertados, ativa-se o sinal da angústia, né, um conceito freudiano, né, que ele fala quando toca num ponto sensível, né, que gera medo e desconfiança, a disparada do sinal de angústia que coloca em ação os mecanismos de defesa. Ou seja, se você vai de um jeito mais gradual, mais, né, criando com base na confiança, tudo, né, pode ser que os conteúdos inconscientes venham muito mais facilmente para a consciência. Tá? E aqui também uma dica, né, bem reichiana também, que o Reich sempre priorizou aquela coisa do ponto de vista econômico, ou seja, da energia, onde que está indo a libido, né, no processo dinâmico da mente, né, do aparelho psíquico. Então, o que ele falava? Olha, as resistências, a energia que para suprir a resistência, para ela fazer o efeito dela, vem de algum sentimento, né?
E os mais comuns são esses, né? Medo, desconfiança, vergonha, repulsa. Então, como é que o medo pode ter uma resistência, né? É uma transferência negativa e que o paciente sente medo do analista. Ele pode ser um medo de ser manipulado, ele pode ser um medo de ser torturado, de causar dor. Então, ele não revela, né? Porque tem, se você trabalha sobre o medo, né? E traz isso à tona e elabora, muitas vezes a pessoa vai, né, tendo menos medo e os conteúdos vêm. Desconfiança é um outro sentimento muito comum, né? Então, desconfiança que você não está nem aí comigo, desconfiança que você vai me jogar na fogueira, desconfiança que você vai contar para todo mundo as coisas que eu falo aqui. Então, muitas vezes, quando a pessoa explicita a desconfiança, e é muito incômodo, às vezes, para o paciente. Não, mas você é tão legal, eu sei que você é um profissional respeitado, como é que eu vou desconfiar de você? Não, mas fala da sua desconfiança, é muito importante. O Reich falava que 100% dos pacientes chegam numa análise com algum grau de desconfiança. Né? Não é possível você confiar totalmente numa pessoa desconhecida, que você sabe lá o que passa na cabeça dela. Né? Então, trazer à tona, né? Ou a vergonha, né? Se eu falar, mas isso é muito feio, é muito ridículo isso que eu tenho para falar, você vai rir de mim, você vai achar, né, feio, ridículo. Então, trabalhar a vergonha, a repulsa, percebe? Então, é uma dica, né? A gente chama de como, né? Que fica perguntando, tem uma resistência, como é que eu trabalho? Claro, uma das coisas é, né, trazer à tona as transferências negativas, como a gente já comentou em outras aulas, né, que em geral algum desses sentimentos negativos, né, vividos na transferência, quando a gente trabalha sobre eles, realmente abre o canal aí, né? E tem essa coisa, né, da questão da alteridade, que eu acho muito fundamental também, porque muitas vezes aqui eu gosto muito dessa figurinha, porque os dois estão certos, né? O sujeito da direita olha e vê um 9, o da esquerda olha e vê um 6. E se eles não saírem dessa ingenuidade, os dois falam, eu estou certo, eu vi um 6, outro não, isso aqui é um 9. Eles nunca vão chegar a um acordo. Né? Então, muitas vezes, você vê tudo o que acontece de um ponto de vista, né? E o paciente vê de outro. Então, é essa questão de poder ter, né, o olhar a partir do mundo do outro, sabe? Essa capacidade de ressonância, capaz de, né, que muitos teóricos chamam de teoria da mente, quer dizer, como que a pessoa que está na minha frente está olhando o mundo, né? Que visão que ela tem, que conceitos que, né? Então isso é muito importante, né? Você não ficar preso aos seus conceitos, às suas teorias, às suas visões de mundo. E porque quando você consegue falar, eu vejo que pode ser um 6, e a pessoa abranda as resistências, né? Quando você está falando que é um 9, ela fala, eu estou vendo 6, esse cara está maluco. É quando você fala, eu percebo que olhando do seu ponto de vista, isso pode parecer um 6. Vamos conversar sobre o 6, a pessoa se abre todo, fala, ele me compreendeu. Aquele momento que você, como paciente, fala, finalmente meu analista me compreendeu, ele está percebendo o que eu sinto, percebe? Então, isso é muito fundamental, né? Não ficar muito preso à sua visão de mundo, às suas teorias, às suas crenças, às suas regras, e perceber que o outro é um outro universo mesmo, né? A pessoa tem um outro mundo e ela percebe as coisas a partir de outros conceitos, de outras vivências, de outras histórias, né? E essa capacidade, então, é muito fundamental no sentido de eliminar essa existência.